Quando a gente fala de direção musical, na verdade, quando a gente fala sobre excelência dentro do Ministério de Louvor, a gente pode falar em vários viés, né? Excelência, obviamente, espiritual, mas hoje a gente vai falar especificamente da parte técnica. E falando de parte técnica, a gente também tem vários assuntos a serem tratados, né? A gente pode falar de questões de equipamento, a gente pode falar de qualidade de som, mas isso tudo passa muito pela entrega da banda, né? O que a gente faz aqui como Ministério de Louvor. E por muitos anos, quem está aí na igreja há mais tempo, a gente vê, né, mesmo, assim, faz até parte, na verdade, da história da música cristã, de certa forma, essa evolução técnica dentro das igrejas, né? Eu nasci em 93, estou com 30 anos, vou fazer 31 em dezembro agora, mas eu peguei a época de tocar com uma ciclotron, né? Meter o meu teclado aqui numa ciclotron, e aquele som de abelha, que só a graça de Jesus mesmo para os irmãos. E a gente foi evoluindo, né, a qualidade de som na igreja, a qualidade da banda. E de uns tempos para cá, a gente vê mesmo a introdução de várias ferramentas tecnológicas no Ministério de Louvor, na música e tudo mais, né? E a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui, como que isso, na verdade, o foco hoje desse workshop é a gente apresentar todas essas ferramentas, mas como que ela pode, de fato, beneficiar, né, o Ministério de Louvor e principalmente abençoar a igreja, porque também tudo isso que a gente faz aqui, botar uma tecnologia nova, um diretor musical, um VS, um clique, isso e aquilo, tem que ter a finalidade de abençoar a igreja, de ser algo realmente que vai agregar. Não é só porque virou moda, está acontecendo em vários lugares, vão botar em qualquer lugar. Não. E a gente vai falar também muito sobre o equilíbrio da tecnologia em relação a essa parte do louvor. Então, a primeira coisa que eu queria já trazer é esse conceito, né, e desmistificar um pouquinho o papel do diretor musical. Como o Marlon falou, e eu vou usar essa analogia também, o diretor, ele é uma espécie mesmo de maestro, né? Um pouquinho diferente da música clássica, realmente não tem um maestro regendo lá a banda, mas a gente rege muito através desse microfone, do talkback. E aí tem muita gente que às vezes fica um pouquinho incomodado. Poxa, estou cantando aqui, de repente fica toda hora aquele cara falando no meu ouvido e tal. E de fato tem que ter um certo equilíbrio para isso, mas um dos papéis do diretor musical, na verdade, o papel, é ele preparar tudo o que vai acontecer aqui em cima antes. Não na hora, no improviso, na loucura. Não, antes. Então o maestro, quando ele chega para a orquestra, ele não chega assim, toma sua partitura, toma aí. Vamos lá, já na apresentação, a Ana, que trabalhou em orquestra há muito tempo, não é assim, toma aí a partitura, o público está lá, vão lá, todo mundo junto, 1, 2, 3, não. Ele passa a partitura antes, rola ensaios antes, e ele conduz tudo isso para, de fato, na hora da apresentação, né, tudo sair coerente. Então, o papel do diretor é esse, é como um maestro, ele vai preparar o cenário todo. E o que se vê muito, né, só fazendo esse contraponto a essa crítica, às vezes, do diretor conduzir muito, falar muito, é porque às vezes falta esse equilíbrio, falta esse entendimento. Às vezes a gente vê, né, a galera fazendo vídeo na internet sobre direção musical e aquele negócio todo, o cara gritando quase aqui, né, dando ordem o tempo todo, mas é justamente porque às vezes rola exagero mesmo, acontece muitos exageros com relação a isso e falta preparação. Então, o papel do diretor não é ele ficar conduzindo o tempo todo o que fulano deve fazer, o que ciclano tem que fazer, vamos assim agora, vamos assado. Na verdade, é ele organizar tudo o que vai acontecer antes. Claro que na hora que as coisas estão acontecendo, podem acontecer momentos de improviso, momentos onde não estava programado acontecer determinada coisa, e você precisa tomar uma atitude ali e conduzir a banda. Então, por isso, né, às vezes, no momento ao vivo, eu estou aqui, a gente está tocando e eu falo com eles alguma coisa, né, para a gente ir para um mesmo lugar. Até porque, antigamente, voltando essa história de novo, antigamente nas igrejas, muitas vezes o período de louvor, ele era muito certinho, né? Talvez muitos de vocês sabem do que eu estou falando, né? A gente tocava ali uma primeira canção, né, aí vinha um dirigente, abria o culto, depois tocava uma outra canção, aí às vezes tinha a oportunidade para o irmão subia, né, e fazia ali, cantava a música dele. Não tinha como é hoje, por exemplo, 30 minutos estendidos de louvor, né, e o repertório todo em sequência. Era uma dinâmica diferente.
Então, realmente, muitas vezes não precisava ter um diretor musical ali 100%. Ou, né, às vezes acontecia também de essas músicas já serem bem programadas. Toca do início ao fim, né, uma música do Inário, por exemplo, do cantor cristão, da harpa, tocava do início ao fim e acabou. Né? E muitas vezes essas músicas, todo mundo já sabia tocar de cor e salteado, não precisava nem de ensaio para isso. Né? Então, o papel do diretor realmente não era tão necessário. Até que esses louvores foram se tornando um pouquinho diferentes, né? Foram trazendo essa linguagem mais popular, né? E essa influência toda da música pop em geral. E as coisas foram evoluindo e, como um todo, né, esse período de louvor mudou um pouquinho. Então, agora a gente tem uma dinâmica de louvor diferente. Né? Muitas vezes, como eu falei, esse tempo corrido de 30 minutos, e você precisa organizar o set list, precisa organizar as dinâmicas, a transição de uma música para outra de uma forma mais fluida. E aí, então, o diretor musical entra como uma luva mesmo, para organizar. Um outro ponto também que se faz necessária essa questão da direção musical é que, de uns tempos para cá, de novo trazendo a questão histórica, né? Antigamente a gente não tinha muito essa coisa dos cânticos espontâneos, né? Quando você cantava o hino da harpa, ninguém parava no meio do caminho e começava a adoração espontânea. Era o hino da harpa do início ao fim, né? E depois de uns anos começaram a surgir esses momentos de louvor espontâneo. E aí pensa só, né? Hoje a banda está toda aqui juntinha. Antigamente a banda muitas vezes ficava juntinha, eu olhava ali, vão para cá, vão para lá e tal. Funcionava. Hoje, cada vez mais as igrejas crescendo, palcos grandes. Imagina que eu estou lá do outro lado como tecladista e o baterista aqui dentro dessa cabine. Se eu precisasse comunicar qualquer coisa com ele, seria impossível. Então, assim, viraria, né? Aquela zona, assim, ninguém saberia o que fazer, uma confusão danada. Então, a direção musical facilita muito, né, nesses aspectos que eu estou falando. E um dos aspectos também que mudaram ao longo do tempo foi a qualidade musical, né, das bandas. Como eu falei, eu já toquei lá na Ciclotron, bendita, serviu durante um tempo, mas depois as coisas foram evoluindo. E aos poucos, toda essa mudança tecnológica no mundo como um todo foi acontecendo. Né, desde a retornos de chão que a gente foi diminuindo e passando a usar um pouquinho mais de fone, né, enfim, eu estou explicando essa evolução toda para vocês entenderem onde a gente vai chegar agora com a tecnologia. Então as coisas foram mudando, o próprio estilo musical foi mudando, né, a gente tem hoje influência, assim, na sua maioria das vezes, influência da música pop, né, que a gente chama muitas vezes no nosso meio de worship, né, e tal. E aí esse som, né, um pouco mais denso, vamos dizer assim, com bastante guitarras, muitos elementos de teclado, pads, né, que criam essa atmosfera toda e tudo mais. Então, toda essa mudança foi gerando mudanças também tecnológicas. E hoje em dia é muito comum, quando você ouve uma música, né, eu já conversei com ele aqui, eu sei que vocês já utilizam multitracks, clique e tudo mais, mas quando você ouve uma música produzida, nos tempos atuais, antigamente também, mas principalmente hoje, muitas vezes você ouve ela e acha ela super legal, bacana, mas você não tem talvez ideia e dimensão do tanto de elementos musicais, instrumentos mesmo, que tem por trás daquela produção. E para isso eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu sempre gosto de dar, que é o seguinte. Olha só. Deixa eu pegar isso aqui. Tem uma música, que já dando spoiler, inclusive a gente vai tocar hoje no culto, que a gente gravou, que chama Venham Todos. Essa música é uma música mais dançante, assim, bem felizinha, vamos dizer assim. Deixa eu expor isso para cá. Isso. E ela é uma música mais dançante, bem para cima de celebração e tudo mais.
E essa música eu vou colocar ela para vocês ouvirem agora. Está sem voz principal, mas tentem ouvir ela e depois vocês me falem quais instrumentos vocês ouvem. Combinado? Entenderam a dinâmica? Vou pôr para tocar, vocês me falam o que vocês ouvem nessa música, tá bom? Olha só. Vou deixar até o refrão. Vai ouvir. Certo? Vamos lá. Voluntários, por favor. Quais instrumentos que vocês ouviram? Que vocês conseguem perceber? No início da música, teclado, baixo, bateria e no refrão entra a guitarra. Boa. Então temos guitarra, baixo, teclado, bateria, mais o quê? Quem ouviu mais coisa aí? Olha, ele levantou ali. Eu acho que na sequência foi primeiro teclado, depois bateria, guitarra, depois o baixo e muitos sintetizadores de percussão. Aí rolou muito som diferente. Inclusive, você falou que não tinha voz, mas tem é voz, né? Uhum. Mas provavelmente sintetizada. Então, sintetizador que trabalhou bastante. Boa. Quem quer falar mais alguma coisa? Olha lá, ele do lado também. Calma. Vai passar. Eu acho que você fez tudo no teclado. O tecladista tem essa síndrome de querer fazer tudo. Olha só, aqui também. Quais instrumentos? A gente acha que é bateria, baixo, guitarra, piano e a música. Isso aí. Boa. Olha só, gente. Quando vocês ouvem uma música dessa, por exemplo, todo mundo falou tudo certo. Bateria, baixo, guitarra. Agora, teclado. Agora, quantos sons de teclado vocês conseguem ouvir numa produção dessa? Percebe que tem vários? Eu vou mostrar para vocês. Olha só que interessante. Vamos dissecar isso aqui. Olha como que é interessante essa questão de produção. A gente tem bateria, certo? Então, falando de um momento de louvor, eu tenho o meu baterista aqui, Miltinho, flamenguista. Inclusive, ele está assim, o coração está apertado ali. Mas a gente tem a bateria, certo? No time de louvor, muitas vezes, a gente tem um baterista. Poxa, super legal. Então, temos bateria. A gente tem também baixo. Ó. Nosso querido amigo João, temos baixo na banda. Poxa, legal demais.
baixo, bateria, a gente conseguiria tocar essa música, certo? O irmão falou ali do vocal, a gente tem um vocal aqui, ó. Não mesmo. Olha o back vocal aí, ó. Não mesmo. Não mesmo. Beleza. Temos backing vocal no time de louvor? Temos backing vocal. Então, conseguimos tocar essa música, certo? Quando a gente começa agora a abrir, por exemplo, guitarra. Ó. Nosso querido amigo aqui, Micael, temos um guitarrista. Então, conseguiríamos tocar essa música? Conseguiríamos tocar essa música, perfeito. Teclado, estou aqui eu. Ó. Legal. Só que junto com esse teclado, também está acontecendo isso aqui, ó. Exatamente junto com isso aqui. E aí já começa a complicar para mim, porque eu só tenho duas mãos. Por mais que eu consiga colocar um timbre em cima do outro, do teclado, por exemplo, o jeito que está acontecendo e a região que toca no teclado, as notas que tocam são diferentes. Então eu teria, se a gente não tivesse nenhum recurso tecnológico, eu teria que meio que optar qual desses dois sons eu faria. Só que o problema não é esse, o problema é que tem mais. Além disso, essa música também tem isso aqui, ó. Aí eu teria que ter mais um braço aqui, e não tem, né? Além disso, essa música também tem isso aqui, ó. E aí tem um problema grande, e eu vou mostrar isso para vocês na prática. Quando a gente ouve qualquer música que seja, desde um Diante do Trono, um F-Hop, Central Music, qualquer produção, quando vocês ouvem a música produzida, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, nesse caso, tem uma guitarra só, mas geralmente tem 2, 3, 4 guitarras tocando ao mesmo tempo. E aí você ouve aquele sonzão lá no seu fone de ouvido, no carro e tal. Nossa, que música legal, vou tocar na minha igreja. E aí, quando vocês vêm tocar na igreja, às vezes só tem um guitarra, um baixo, uma bateria e um tecladista. E aí você fala assim, poxa, mas minha banda não toca igual aquela banda profissional. E, desculpa, não vai conseguir tocar mesmo, nunca, porque falta muitos elementos, né? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos tocar o refrão dessa música? E a gente vai tocar exatamente nós quatro aqui, sem nada dessa parafernália aqui, tá? Olha só o que vai acontecer. Olha a diferença que vai acontecer. Eu vou ter que escolher um daqueles sons para tocar. Então, vou escolher esse aqui, ó. Vamos tocar aí, ó, refrão? Todo mundo pronto? Vamos lá. 1, 2, 3. Beleza. Legal. Mas agora vamos tocar junto com o VS. 2, 3, 4. Olha só o tanto de elemento que tem dentro desse VS. Vou deixar só o VS tocando para vocês verem. Ó. Tudo isso que está acontecendo são coisas que são elementos musicais que tem na música original, mas que a gente não consegue reproduzir só com
a banda que a gente tem aqui no palco. Então, um dos elementos principais, que eu não mostrei até então, é esse aqui, ó. Olha o que tem nessa música, que alguém falou. Percussão. Esse elemento é um dos principais que faz a diferença para essa música. Se tratando de uma música pop, vamos dizer assim, a gente tem muito a questão percussiva envolvida, essa questão rítmica, de balanço mesmo, né? E o Miltinho sozinho tocando, ele não conseguiria dar todo esse molho para essa música. Quer ver? Faz o groove do refrão para a gente, Miltinho, por favor. Vou soltar o clique aqui para você, ó. Pode ir tocando, por favor. A partir do momento que eu ligar a percussão, olha como que a música balança diferente. Continua tocando. Percebe? Beleza. Isso faz uma diferença absurda na entrega, no resultado final. Então é por isso que muitas vezes... É por isso que muitas vezes a gente ouve uma música produzida e depois vem tocar e fala, poxa, mas parece que está faltando elemento, está vazio, está isso, está aquilo. É porque quando a gente ouve, e até mesmo vê bandas profissionais e tudo mais, times, que parece que a banda está super cheia, não é porque a banda está super cheia de fato, é porque a gente toca com todos os elementos que foram gravados naquela produção. Eu falo isso porque muitas vezes, às vezes a gente vai tocar fora, ou, né, às vezes vem um artista de fora para a igreja, e nem todo ministério de louvor está acostumado a tocar com VS, multitracks e tal, como eu falei, eu sei que vocês já fazem isso, mas muitas vezes não tem essa prática, e aí quando vem a banda de fora e toca, fala, nossa, que bandão, nossa, meu ministério de louvor não toca assim, e na verdade, muitas vezes é só porque não está utilizando os mesmos recursos. Capacidade, é o mesmo som muitas vezes, mas os recursos mudam muito, né? Então, o fato de você usar multitracks é uma bênção, porque você realmente consegue ter essa pressão de som daquilo que você ouve, né, da música, e todos os elementos, e cada elemento ele é proposital numa produção, né? A gente sabe que cada timbre te causa uma sensação sonora, te causa um sentimento, te causa uma vontade de fazer alguma coisa, né? Ele não está ali na música à toa, senão a gente volta lá, antigamente, só um piano e voz, e vai embora. Então, isso agrega muito para o time de louvor, né? Falando desse quesito técnico. E, obviamente, né, para a gente tocar com essas multitracks, a gente precisa tocar com aquele barulho que eu sei que vocês amam. Maravilhoso. Queridaço, que é... Oh, que benção. Todo mundo ama, né? Eu sei que vocês amam. Ó, quanto mais alto, melhor, né? Ó. Esse é o problema. O clique, gente. Clique é o seguinte. Vamos falar um pouquinho, bem rápido dele, porque ele é importante. O clique, ele foi introduzido, na verdade, a partir desse momento que a gente utilizou multitracks, de um contexto de estúdio, né? No estúdio, quando você vai fazer uma gravação, você precisa utilizar o clique justamente para depois você vir gravando os outros instrumentos. Só que, além disso, não é só um quesito técnico, né, nesse sentido, para conseguir gravar o resto. É porque o clique ele não te deixa tocar mais lento ou tocar mais rápido, né? Vamos fazer uma simulação proposital de tocar, começar tocando e vai caindo o andamento aos pouquinhos. Vamos fazer isso? Vamos lá, pode ser esse refrão mesmo, tá?
1, 2, 3, 4. Tá vendo que tá dando errado? Tenta acertar de novo, tenta acertar de novo. Ó. Graças a Deus, acabou. Percebe como que isso oscila muito? Para vocês que estão acostumados já a tocar com clique, e gostando ou não, mas vocês já estão habituados e sabem como que isso faz diferença. Mas a maioria das igrejas não percebe que isso é um problema. Na verdade, muitos músicos, quando começam a estudar ou a tocar, né, enfim, está começando sua jornada musical, não percebe que ele oscila o andamento. E muitas vezes ele até toca direitinho. Sabe, aquela coisa assim, não, toca ok, mas é um toca ok que quando coloca o clique vê que toca tudo errado. E o clique, na verdade, eu falo com todo mundo isso, ele devia ser talvez a primeira aula de qualquer pessoa, até mesmo cantor, porque pensa só, não existe música fora de um andamento, seja ele lento, rápido, não importa, andamento é andamento, né? Quando você, por exemplo, está fazendo corrida, o cara está lá, maratona, né? Ele tem um ritmo para manter. Ele está andando, vamos dizer assim, em um andamento, né? Em uma pulsação. Quando você tem lá o eletrocardiograma lá e está medindo seus batimentos e tal, o BPM é exatamente aquilo, né? Tem uma batida por minuto acontecendo. A música não é diferente. A percepção que a gente tem da música não é diferente. É exatamente, se eu acelero um pouquinho que seja, você já sente, opa, tá, eu estou sem chão aqui, entendeu? Se eu caio, é a mesma coisa. Agora, Lucas, tá, isso aí é mais para músico, isso aí não impacta a igreja. Cara, vou te falar que isso impacta muito a igreja, muito. Assim, eu posso, de verdade, falar, nem consigo contar quantas vezes eu já vi momentos de louvor ou adoração, que às vezes o irmão começava lá a cantar Te louvarei, começava bem pra caramba, a igreja começava a cantar Não importam as circunstâncias, aí começava a cair o andamento, adorarei, aí a igreja toda começa a tentar acompanhar junto, fica aquela coisa assim, aí o outro lá no fundo tentando acompanhar aqui, vira aquela... Aí todo mundo desconcentra, aí fica assim, nossa, tem um negócio errado acontecendo. Já perdeu o foco, já não conecta mais. Ou seja, impacta a igreja na hora da adoração. Então, tocar com clique não é uma questão de um luxo a mais, assim, está querendo ser profissional demais. Não, não é isso. É porque, de fato, o clique influencia na adoração da igreja. Influencia na forma como a gente vai tocar, e isso vai impactar as pessoas, né? Então, olha a diferença que tem agora. Eu sei que é chato o barulho, e não estou falando que é legal, mas existem formas da gente trabalhar o clique. Por exemplo, vou fazer rápido aqui para a gente ir para o próximo passo. A gente tem aqui, ó, olha só, o clique, só para vocês saberem, tem várias formas da gente trabalhar. Existem timbres diferentes de clique. E eu posso usar esse clique, que é horrível. Eu posso também mudar esse som para esse. Mas a gente também tem esse clique aqui. É claro, a gente está ouvindo uma caixa de som e ele vai ser ruim de qualquer jeito, né? Mas o timbre influencia muito. Esse é menos desconfortável, concorda? Então, muitas vezes, o seu desconforto com o clique pode não ser só o clique em si, pode ser o timbre dele. Então, a gente tem vários outros timbres e formas de fazer com que o clique soe menos desconfortável, digamos assim. Aí a pergunta que todo mundo sempre faz, só o baterista pode ficar com clique? E a gente não? Pode, mas é o ideal?
Não. Por quê? Cantores, principalmente, têm a tendência enorme de puxar para trás ou puxar para frente. E tem um outro fator. Quando a gente está só com o baterista, por exemplo, com clique, ele precisa sempre ficar marcando o tempo para a gente. Isso também faz com que a música fique muito feia. Imagina aquele momento todo bonitinho lá, sei lá, né? Te exaltamos. Marca para nós aí, Miltinho. Marca forte. Te exaltamos. Percebe que isso é chato? Isso aqui seria um momento muito suave. Ele vai ter que ficar fazendo isso o tempo todo para o cantor. Ou seja, beleza. Isso fica muito desagradável também no momento de adoração, né? No momento de adoração, a gente quer que as pessoas não percam foco em nada, nada, principalmente questões técnicas. Então, o clique, o que é o importante? Você achar um equilíbrio de volume para o seu fone que você consiga manter ele ali, mas também sem ficar te incomodando, obviamente. E o timbre vai influenciar muito nisso, certo? Então, só para matar essa questão, o clique ele é muito importante, não tem como conviver com ele. Ah, Lucas, mas eu não uso esse VS, essas multitracks, preciso do clique? Do mesmo jeito, porque mesmo a gente tocando sem as multitracks, o clique ele vai te manter no andamento. Aí, agora vamos começar a levantar a polêmica aqui, né, brincando. Mas uma das dores, vamos dizer assim, que a gente ouve com muita frequência é: Lucas, legal isso tudo que você falou aí, os multitracks é legal, deixa a banda gorda, é isso, é aquilo outro, entendi. Mas tem um problema quando a gente toca com VS, um problema enorme, porque ele me engessa na ministração. Todo mundo já ouviu isso aí? Por favor, não se esconda. Todo mundo já ouviu, certo? E todo mundo já sentiu isso em algum momento. Ah, Lucas, mas esse VS, tudo isso aí é tecnologia demais para o louvor, para a igreja. E, de fato, a tecnologia ela tem que servir ao que a gente faz, não o contrário. Se a gente ficar escravo da tecnologia, de fato, isso vai impactar também negativamente o período de adoração. Agora, a gente tem muitos recursos para trabalhar o VS, para não engessar. Um dos primeiros pontos importantes é a gente tem total liberdade de abrir mão do VS quando a gente quiser, né? O VS, ele de fato, ele não tem que ser uma ferramenta indispensável. Ele é uma ferramenta que agrega muito, o clique também, mas em alguns momentos a gente pode fazer sem ele, sim. Mas ainda assim, em muitos momentos de adoração profunda, a gente pode fazer e ainda assim manter o VS, desde que você tenha ferramentas para executar isso. Por exemplo, deixa eu pegar uma música aqui, para a gente usar de exemplo. Olha isso aqui, gente. Vamos pegar Saudai o Rei, que a gente até ministrou ontem. Ó. Melhor, vamos pegar Teu Toque. Todo mundo conhece Teu Toque? Certo? Olha só isso aqui. Eu vou pegar, vamos fazer o refrão e entrar no... Certo? Ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma dinâmica que a gente utiliza no nosso dia a dia, inclusive. A gente vai entrar no refrão da música Teu Toque, meu prazer é viver em teu amor, tal. E aí depois tem aquela parte do certo? Todo mundo lembra dessa parte? Quando a gente entra nessa parte, teoricamente, a gente tem 8 compassos. 8 compassos nesse e depois já entra na ponte. Eu abro o coração a ti. Mas o nosso querido irmão Renato ali, ele sempre gosta de ministrar nesse várias e várias vezes, sem um tempo determinado. Isso, de certa forma, já é combinado nosso, mas cada dia que a gente ministra é de uma forma diferente. Pode ser que ele faça
um bloco ali de 8 vezes, pode ser que ele estenda mais, pode ser que não tenha tempo, e aí, em cima do comando dele, a gente pula para a próxima parte. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Toda essa tecnologia de multitracks e tudo mais está completamente na minha mão. Então, eu aperto um botão, eu tenho a possibilidade de ir para uma parte da frente. Eu aperto outro botão, eu posso ficar rodando naquele trecho que eu estou. Vamos fazer isso na prática para vocês verem. Vamos pegar do refrão, tá? Vamos entrar no... Teoricamente, na próxima rodada, já entraria na ponte. Mas aí ele me dá o sinal ali, ó. Quero continuar ministrando. O que eu faço? Isso aí. Ou seja, olha só, quantas vezes ele quiser ficar repetindo esse o e ministrando por cima, pode. Por quê? O software que a gente utiliza aqui, eu não vou falar muito dele especificamente, porque seria legal colocar em algum lugar só para vocês entenderem, mas o mecanismo, é isso que eu quero explicar. A gente tem ferramentas que possibilitam a gente ter um loop, ter toda essa tecnologia na minha mão. Então, não só isso de ficar voltando, mas se em determinado momento eu estou nessa parte do O e eu quiser simplesmente pular para o refrão de novo, que não está na ordem da música, eu posso fazer isso. Vamos fazer isso? Ó, pega do O direto, tá? 3 e 4 e... Pro refrão, hein? Agora eu vou pular o O, vou direto pra ponte. Não está programado. Ponte. Eu abro o coração. Quebra o pau. Perceberam? Como que está tudo na minha mão. Eu vou para onde eu quero na música. Ou seja, isso não, a multitrack em si não engessa ninguém, não engessa nada, desde, obviamente, que você tenha uma ferramentazinha para ter essa possibilidade. O que acontece é que, às vezes, por desconhecer mesmo as ferramentas, muita gente utiliza a multitrack de uma forma engessada, que realmente você tem que seguir ela do início ao fim, que senão perde. Ah, Lucas, legal, está começando a clarear aqui, mas e se de repente no meio da música eu quiser diminuir tudo e ministrar só com o teclado e depois fazer a banda voltar? Será que tem jeito? Tem. O que é isso aqui, ó? Falando rapidamente, esse equipamento, que por sinal é bem baratinho, e é barato mesmo,
Você encontra aí R$100 e poucos, não exatamente dessa marca, mas R$100 e poucos, 200, 300 reais. Isso aqui se chama controlador. O que ele faz basicamente? Você conecta USB, super simples, no computador, e você vê que você tem vários faders, knobs, botões e tal, que você pode endereçar tudo isso aqui para cá. Então, ao invés de eu ter que ficar fazendo movimentos no computador, eu simplesmente abaixo ou aumento. Então, por exemplo, fazendo novamente uma parte prática, vamos pegar do instrumental, tá? Olha só que interessante. A gente vai pegar o instrumental da música, que é lá em cima, dinâmica super alta. Aí imagino que de repente o Renato me dá um sinal para baixar a dinâmica. Só que de repente a gente vai voltar na música de novo em algum momento. Então eu não quero parar o VS, eu não quero parar o clique. Eu só quero tirar o VS de cena, como se fosse um instrumento aqui, o teclado. Vou zerar o teclado, zerar o VS, e depois eu volto com ele novamente. Já que eu consigo voltar as partes, eu volto. Vamos fazer essa dinâmica, ó. Instrumental, tá? 1, 2, 3, 4. Vamos jogar a dinâmica embaixo. Continua ministrando, banda. Aí imagina, a gente está nessa dinâmica de ministração. O clique está acontecendo aqui no nosso ouvido. Vamos aquecendo já, tá? Vamos voltar na ponte, abre o coração. Ou seja, tudo isso aqui, esses elementos todos, essa tecnologia toda, na verdade está num botão, que eu abaixo e aumento o volume. E quando eu falo que isso aqui é simples mesmo, é conectar um cabo, endereçar e pronto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, mostrando isso tudo? Que a tecnologia, aparentemente, ela assusta, mas na verdade é super simples de trabalhar. É como realmente você ter um instrumento e ter o volume do instrumento. O que eu sempre falo com o pessoal, a gente estava até brincando aqui, falando de VS, essa coisa toda, o Thiago ali, que é o nosso técnico de som, estava até brincando comigo que se ama VS e tal. E amo muito, porque exatamente é a banda que eu não tenho. Todos esses elementos que estão aqui são músicos que não estão aqui tocando agora comigo. Eu não tenho um percussionista na banda para ficar tocando sempre com a gente. Né? Muitas vezes, até mesmo no palco da igreja, não cabe todos esses elementos. Imagina ter 3 tecladistas, 3 guitarristas, fora de cogitação. Então o VS ele agrega muito nisso. E quando você tem o domínio dele, dessa tecnologia, ele se torna um grande aliado. Grande aliado. Ou seja, não tem mais, hoje em dia, talvez antigamente até tinha um pouco, mas hoje em dia a gente não tem mais desculpa para falar, a tecnologia ela engessa a gente. Não tem como engessar, porque você zera ela se você quiser. Ontem, por exemplo, aconteceu uma dinâmica legal no culto, quem estava aí, que a gente foi se comunicando aqui e tal, depois que terminou o período de louvor, e na hora dos dízimos a gente falou, poxa, vamos fazer, a Ana sugeriu para a gente, né, vamos fazer consagração? A honra, a glória. E aí eu estava com um clique aqui, e enquanto o pastor estava fazendo a conexão ali e tal, a gente, vamos fazer ela. E estava com um clique, só que, sei lá, me deu um estalo assim, poxa, vamos fazer de um jeito diferente essa dinâmica, vamos sem clique. Eu que amo tecnologia, eu falei, vão na mão, vão. Ou seja, a tecnologia, ela não é para a gente ficar bitolado, ela é um grande aliado, novamente, mas você tem a flexibilidade e, dependendo do momento, sinta-se à vontade de não usá-la.
Às vezes momentos também, quando a gente está ministrando e, sei lá, fica só teclado e as vozes, ou só as vozes, você não tem obrigação de ficar com o clique o tempo todo. Para o clique se for necessário e deixa a coisa andar mais orgânica, né? Ou seja, é o equilíbrio. No final das contas é o equilíbrio que vai comandar, o bom senso de você saber usar ela a seu favor. Beleza? Espero que esse ponto tenha ajudado aí vocês, né, a clarear. E eu queria falar um pouquinho também hoje aqui com vocês, e a gente também fazer um pouco de prática, principalmente com relação a questões relacionadas à dinâmica de banda. Como que a gente trabalha essa questão da dinâmica de banda, e principalmente durante as ministrações, como que isso ocorre. Né? E a importância de não só os ministros aqui que estão cantando com o microfone na mão estarem sensíveis, né, no momento de adoração e irem dirigindo tudo que vai acontecendo, mas principalmente nós, músicos aqui, a gente está ligado a isso tudo. Né? Quantos aqui são líderes de louvor que cantam mesmo, assim, ministram, sem ser músicos, só ministros de louvor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 7. Com certeza, durante as ministrações de vocês, em alguns momentos vocês sentem vontade de sair um pouco fora do script. Certo? Correto? Ó, estão até rindo ali. Certo? Todo mundo sente isso às vezes, né? Ora, né, vamos ser honestos, ora a gente tem uma sensação, ora a gente tem certeza, convicção que é o Espírito. O fato é, nesses momentos, com certeza bate às vezes uma insegurança assim, poxa, mas será que os músicos vão seguir, vão conseguir trabalhar onde eu estou querendo ir? Ou eles vão conseguir lidar com essa dinâmica que eu estou querendo trabalhar? Né? Ou seja, essa dinâmica é muito importante. E lá na igreja, por exemplo, a gente tem, né, esses momentos também de espontâneo, acredito que vocês também tenham aqui, esses momentos de louvores mais espontâneos, onde, né, às vezes você para de cantar e deixa a igreja adorar ali e tudo mais. E novamente, é importante a banda estar ligada com o ministro. Agora, como que a gente desenvolve essa sensibilidade, né? Talvez a palavra seja essa, sensibilidade. Como que a gente desenvolve sensibilidade para esses momentos? Aí, duas coisas. Primeira não tem como você desenvolver sensibilidade só falando, só comunicando assim, vamos fazer assim, assim, assado. Isso não existe. Por mais que você fale, você precisa tocar, você precisa colocar a mão na massa para desenvolver essa sensibilidade. A gente estava conversando agora, antes de começar, com o William, e conversando como que música é um negócio muito fluido e muito difícil, às vezes, de você explicar determinadas coisas. Como que eu explico para vocês, eu viro para vocês, por exemplo, músicos, ministros e tal, você precisa de sensibilidade. Aí você me pergunta, como que eu desenvolvo sensibilidade? Quem conseguiria responder, como que você desenvolve sensibilidade? Você só sente, né, como que deve a coisa acontecer. Tem alguma coisa que vai te falar, faça assim, faça assado? Não, porque cada momento, inclusive, é um momento único. Tem momentos que, às vezes, a banda vai crescer, tem momentos que a banda vai abaixar, mas não tem algo que é isso, esse é o sinal que você vai fazer isso. Esse é o sinal que você vai fazer isso. Às vezes, a gente tem a percepção durante a adoração, a gente vai olhando para a igreja, vai sentindo um pouco como que a igreja está respondendo, né? A gente vai sentindo o ambiente também espiritual e vai ficando conectado, mas a sensibilidade da banda, principalmente, a gente precisa praticar isso. Não tem como ser só no falar. Então, a primeira coisa é ensaio. Ensaio é importante para desenvolver sensibilidade. E como eu falei, a gente precisa tocar junto. Essa sensibilidade vai, claro que uma linguagem, o Renato usa uma expressão muito boa, que é linguagem ambiente, você percebeu o ambiente, né? Às vezes na própria igreja você tem situações muito diversas, assim, né? Às vezes num culto mesmo, no mesmo culto você tem muitas percepções diferentes, agora precisa fazer assim, agora precisa fazer assado.
Ah, depois da palavra hoje está dessa forma, então a gente precisa fazer dessa forma. Ah, não, mas hoje está de outro jeito. Então é muito fluido. A questão é que é muito fluido. E a gente vai fazer uma dinâmica de banda aqui e tentar explicar, como eu falei, sensibilidade é difícil de falar como desenvolver, mas eu vou tentar demonstrar aqui algumas coisas e percepções, como que a gente pode trabalhar a sensibilidade da banda, principalmente nesses momentos de improviso, de espontâneo, né? E eu vou tentar, assim, ao máximo, dar vários exemplos para vocês de boas práticas e de práticas ruins, tá? Quem é instrumentista aqui? Especificamente, instrumentista. Tá, beleza. Quando a gente fala sobre dinâmica de banda, prática de banda, uma coisa importante que muitos músicos têm dificuldade é de fazer silêncio. O que é o fazer silêncio? É fazer silêncio. É deixar de tocar, né? E quando a gente está falando dessa sensibilidade, envolve muito mais você saber a hora e a forma de tocar do que você tocar propriamente. O tanto que você sabe tocar muito, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, tocar muito, você deveria também se preocupar em saber a hora de não tocar. Por que eu estou falando isso? Música e sensibilidade, eu não sei quem que falou essa frase, mas um grande músico, não sei se foi o Beethoven, enfim, que falou que pausa também é música. Todo mundo sabe o que é a pausa na música? É a pausa, é não fazer nada. E isso faz parte da música, né? Em várias canções você sabe que tem um momento lá, né? E esse espaço é para ser exatamente assim, é pausa. Se eu toco o tempo todo, é um sentimento que acontece. Percebe? Você sente algo quando existe a pausa. Então a pausa é um elemento muito importante na música como um todo. E quando a gente está falando de momentos de adoração, dinâmica de banda, enfim, educação musical, a pausa está muito relacionada e ela é muito importante. A gente vai fazer uma prática aqui agora, não tem nada programado não, a gente vai fazer literalmente agora mesmo. A gente vai tocar uma harmonia aqui, pode ser, vamos tocar 4, 5, 6 e 3, basicão, tá? Quarto grau, quinto, sexto e o terceiro em sol, beleza? Dó, ré, mi e o si. A gente vai tocar, a gente vai começar a tocar como se fosse um espontâneo aqui, tá? Isso vale para qualquer situação de uma música qualquer. Só que a gente vai tocar, melhor, deixa eu combinar um negócio com vocês. Sem vocês ouvirem, sem vocês. Programamos o nosso time aqui agora. Vamos lá? Sem clique, sem nada. Bem zoeira. Mas pensa que é um espontâneo. É um espontâneo mesmo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 e... acharam disso? Bagunça. Por que bagunça?
Cada um por si, vamos embora. O que vocês perceberam que aconteceu aqui? Todo mundo, ninguém está respeitando nada de ninguém aqui, né? O tecladista baixou o Beethoven nele. O guitarrista Van Halen, todo mundo aqui quis virar a estrela, né? Tá rindo? Mas isso acontece pra caramba. Não só no espontâneo, mas quando a gente está tocando as músicas, né? Às vezes você vai tocar, vamos fazer uma música mesmo para valer? Vamos fazer a honra, igual a gente estava fazendo, em sol mesmo, tá? Vamos lá. A honra. O cantor está tentando cantar. Ei, Jesus. Zoeira. Agora, vamos fazer isso num nível um pouquinho só abaixo. Um pouquinho menos zoeira, mas ainda assim zoeira, tá? A honra. Só quer solar. Tecladista aqui, baterista fazendo virada toda hora. Isso pode ser em níveis extremos, como a gente fez antes, mas pode ser num nível mais baixo. Mas percebe que o ponto não é se está alto ou se está baixo, o ponto é que todo mundo está falando ao mesmo tempo. O que acontece todo mundo aqui? Vamos falar todo mundo ao mesmo tempo? Vamos fazer rápido. 1, 2, 3 e aí, vai. Beleza, velho? Tudo certo? E aí, Renato? Vocês entenderam alguma coisa? Ninguém entendeu nada. A música é isso. É só isso, na verdade. Todo mundo estava querendo falar ao mesmo tempo. Agora, a gente vai tocar bonitinho. Bonitinho. Cada um fazendo seu trabalho. Não viaja, não. Ok? 1, 2, 3. Tá, agora, o que mudou, de fato? Quem pode falar pra gente? Né? Todo mundo continuou tocando, ninguém deu pausa em si. Mas o que mudou de antes para agora? Dinâmica? Hã? Respeitou o tempo de cada um. Mais o quê? Teve mais harmonização. Entrou em harmonia, entendeu? Evoluiu a música. Perfeito. Mais o quê? Menos nota. Menos nota, verdade. Ficou mais suave de entender. Fala de novo. Menos concorrência de sons, então fica até mais suave de entender. Senão fica muito assim, como você falou, trocando por vozes, né? Se fosse em voz, agora daria pelo menos... São 4 pessoas falando, mas é uma conversa mais amigável, mais tolerável, talvez, para o ouvido. Perfeito. É exatamente isso que aconteceu. A gente tocou menos nota, cada um no seu dinâmica. E quando a gente está falando de sensibilidade, vou voltar no tópico, a gente está falando exatamente disso, de cada um saber o seu papel. Então, vou falar rapidamente do papel de cada um aqui. Esse moço que está aqui fazendo barulho para nós na bateria, ele
a função dele é manter a pulsação da música, o ritmo. Mas não só isso, também dá a dinâmica da banda. Faz o mesmo groove o mais baixo possível para nós. Você sente a música de um jeito assim. Vai evoluindo para nós, por favor. A dinâmica é isso. Ó. Sobe mais. De acordo com o que ele está tocando, eu também vou imprimir a minha força, minha dinâmica. Sobe mais. Muito mais agressivo. A banda toda tem que vir junto. Vamos fazer um negócio legal aqui, só para mostrar na prática mesmo. Toca bem leve e a gente vai tocar pauleira. Tá bom? 1, 2, 3 e... Percebe que não funciona. Vamos inverter agora. Os papéis. A gente tocou fraco agora e ele super forte. Funciona? Também não. Então a bateria, ela é o responsável por ditar, de certa forma, não só o ritmo e o andamento, mas também a dinâmica com que a gente vai tocar. Então se ele sobe, a gente sobe junto. Vamos fazer isso? Começa lento, começa baixo e a gente sobe. Vamos lá. 3 e 4 e... Pode vir subir. A bateria, a função dela é essa. Agora vamos lá, teclado. Basicamente, qual que é a minha função nesse jogo todo? É dar harmonia, claro, mas eu tenho o meu lugarzinho aqui de tocar. O meu lugar de tocar aqui, basicamente, é nessa região. Ó. Eu não toco aqui. E eu nem toco aqui. Por quê? Aqui eu não tenho peso. Aqui eu vou concorrer com aquele moço ali. Toca um sol aí para nós. Você tá saindo fora, fica lá. Onde você tem. Aí, ó. Percebe que soa embolado? Vamos tocar o refrão nas duas. Ninguém entende nada. Continua tocando, continua tocando. Também não funciona. A partir de agora, a gente que tem acordes, notas, a gente precisa se encontrar aqui, né? Se todo mundo toca na mesma região, soa tudo embolado, porque aí entra outras questões técnicas de frequência e tudo mais que vão se embolar. Então, a minha função aqui é basicamente dar a base e a harmonia. É claro que em alguns momentos eu vou utilizar dos graves ou vou utilizar dos agudos para trazer sensações, mas na maior parte do tempo eu vou trabalhar aqui. Agora, o baixo, vocês já perceberam que ele trabalha daqui para baixo, né? Sempre nos graves. Então, está bem claro a função dele. No entanto, por trabalhar com notas graves, ele tem que tomar um certo cuidado na hora de ficar fazendo muita nota. Faz um monte de nota aí no grave aleatoriamente, um atrás do outro. Percebe como que é um som mais nublado? Um negócio mais uma névoa, assim, você não tem uma definição exata. Então, continua tocando aí. Se eu já entro aqui e ele tá barulhando lá, já vira bagunça.
sem ter ninguém aqui tocando. Já virou bagunça. Porque ele está desordenadamente tocando grave, uma loucura. Então, é um cuidado que tem que ser tomado. Agora vamos lá, a estrela do rock, os guitarristas, né? Guitarra, qual que é a função da guitarra? Ela geralmente, a gente brinca, mas realmente na música pop e principalmente rock, worship, como a galera fala, a guitarra muitas vezes é o protagonista mesmo da banda. É o instrumento que mais se destaca porque trabalha numa região média ou agudo. Enquanto eu estou teclado aqui fazendo a base e a caminha no médio, o baixo está aqui, a guitarra está aqui em cima. Só que qual que é o problema? Tem muito guitarrista das antigas, vai se preparando aí, que ele é... E está tudo certo, tá, gente? Eu estou dando exemplo só para vocês entenderem a origem das coisas, tá? Eu estou tirando sarro de nada, não, tá? Mas tem muito guitarrista das antigas que aprendeu a tocar guitarra em uma outra época, de uma outra forma, que ele utilizava esse pestanão. Dá um Fá maior aí, bem clássico para nós. Não, mas não rock and roll. Tira essa distorção toda aí. Ó, né? Bem antigamente, né? E ele aprendeu a tocar esses acordes, esses shapes de acorde, né? E aí ele acostumou a vida inteira a fazer base, lá na ciclotron que eu falei, que negócio e tal. Só que a música evoluiu. E agora ele não faz mais acorde sol maior assim. Faz um sol maior como você faz hoje. Outro tipo. Mais lá embaixo. Olha só esse exemplo, por exemplo. Ali, ele não tem nada de grave. Toca o sol lá, grave de novo. Olha como que esse som é mais cheio. E olha como que esse som é mais limpo. Aí você fala assim, ah, mas eu gosto mais cheio, muito mais bonito. Só que agora vamos tocar nós dois juntos. Toca o sol maior, tiozão. Tá vendo? Falo tiozão porque meu pai, ele gosta desse sol maior. Que ele está tocando, tem algum problema? Se ele toca sozinho, não. Mas se ele toca comigo, tem um grande problema. Porque ele está no meu lugar. Agora eu toco onde você tem que tocar aí para baixo. Vamos lá. 3 e 4. Olha como que separou. Eu estou tocando sozinho. Então eu posso usar esses graves aqui, ó. Agora o João vai entrar no baixo ali e eu vou arrancar essa mão esquerda aqui. Vai lá, João. Entra aí. 2, 3, 4. Certo? Beleza. De novo, gente, eu estou falando tecnicamente um monte de coisa, mas lembre que isso tudo tem um propósito. Não é só para falar, ó, que bonito que a banda toca. É porque, se a gente tocar do outro jeito, isso vai impactar quem está aqui embaixo, né? A palavra, muita gente, né, às vezes não vai usar esse termo, mas a verdade é que atrapalha. Você não se aperfeiçoar no seu instrumento, né? Atrapalha quem está lá embaixo. Então, a música, é o que eu falei lá no início, quem se propõe a participar de um ministério de louvor, a participar dessa parte toda artística, requer um nível técnico um pouquinho, né, um esmero técnico importante, né? Então agora nós três a gente não briga mais, porque a guitarra está no seu lugar, eu estou no meu lugar e o baixo está no lugar dele. Na música isso é dinâmico. Tem momentos que o baixo vem para cá e aí às vezes eu saio. Ó a pausa chegando aí. Tem momentos que o baixo sai, aí eu ocupo o espaço dele. Então, isso tudo é muito fluido. Ah, então o Lucas falou que a guitarra sempre aqui, o teclado sempre aqui, o baixo sempre aqui. Não falei isso. Falei que geralmente é isso, mas a fluidez das coisas faz com que a gente se adapte. E aí, só para a gente ir caminhando para o fim,
sobre essa sensibilidade, né, e essa dinâmica toda, como que a gente trabalha isso no dia a dia? Tá, você falou, mas como que a gente desenvolve isso no nosso time? Ensaio, precisa de duas coisas, ensaio, tempo, porque você não vai desenvolver essa questão de banda, você não desenvolve em um mês, nem em 2, talvez em 5 meses para lá. É claro que não é um tempo exato, né? Mas só estou explicando que não é do dia para a noite. Precisa de entrosamento. É realmente um time trabalhando. Então, a gente, por exemplo, a gente já está tocando junto tem mais ou menos uns 2 anos. Juntos, assim. E nem é juntos todos os finais de semana. Porque lá na igreja a gente tem escala rotativa. É todo mundo com todo mundo. A gente não tem bandas fixas. Mas é todo mundo com todo mundo, mas já tem 2 anos que a gente se conhece. Então eu sei exatamente o jeito que o João toca. Exatamente. Eu sei a hora que ele vai fazer alguma coisa. Eu sei o Micael. Às vezes a gente faz coisas sem olhar um para o outro, a gente toca a mesma nota e a gente se olha assim, opa, porque é entrosamento. Isso é com o tempo. E mesma coisa no meu time. Agora, para a gente fazer a última dinâmica aqui, a gente vai desenhar um espontâneo, na verdade, que a gente fez ontem. E aí vou amarrar tudo isso que eu falei aqui com vocês. Como que o louvor, a gente precisa de ter sensibilidade com as coisas. Nesse momento do dízimo ontem, pelo menos para nós, não sei quem estava aí, foi um momento muito especial, porque foi muito orgânico. Assim, a gente começou a cantar, e a igreja toda foi vindo, a gente foi crescendo, foi muito especial. Mas tudo partiu de ser intencional e a forma como a gente ia construir isso. Esse espontâneo a gente fez sem VS, sem nada. Mas poderia ter sido com, mas eu optei por fazer sem. E durante tudo que estava acontecendo ali, eu falei com os meninos, a gente estava com o talkback, eu falei, gente, vamos fazer essa música, vamos começar ela de um jeito diferente. Normalmente a gente poderia vir todo mundo junto, e vir subindo, até estourar. Mas eu propus uma ideia diferente, que seria o seguinte: eu vou começar, olha como que as regiões do instrumento é importante, isso tudo que eu falei antes. Eu vou começar tocando mais agudo aqui e dar espaço, vou dar pausa. Por quê? Olha só, vê se vocês percebem o que eu quero dizer. Se eu toco assim, ó, né, liberou ali, vai começar o dízimo. Aí eu já começo. Essa dinâmica, ó. O povo vai começar a cantar, normalmente, só que percebe que eu já comecei sendo muito enfático. Agora, antes, eu falei com a Ana assim, vamos começar, só que eu vou dar a nota e vou dar o espaço. Por quê? Quando eu der o espaço, naturalmente vai dar aquele buraco, assim, aquele vazio. Esse vazio, de alguma forma, gera na gente a sensação de que, é o espaço que é para a gente cantar. A igreja, de alguma forma, eu não vou saber explicar isso para vocês, mas a igreja sente assim, é para a gente cantar. Né? Então, quando a gente começou, eu só comecei dessa forma. Completamente diferente de eu ficar. Ainda que sozinho como tecladista. Então, de novo, a sensibilidade, você vai desenvolvendo isso. Então, olha a pausa como que é importante na música. A honra, a glória. Aí começou. A força. Aí eu combinei com os meninos o seguinte, eu vou ficar nisso aqui. Não vou tocar mais que isso. Jesus, eu louvo. Vocês lembram o que a gente fez antes, né? Jesus. Aí eu falei, mais uma rodada assim. Aí o pessoal já começou a cantar mais forte. Aí eu comecei a dar um movimento aqui, ó. Não te induz a querer cantar mais, ó. Jesus. Aí eu falei, João, você vai entrar com baixo, mas não vai entrar. Você vai entrar lá no agudo, mas já vai dar um peso. E os pratos da bateria. Jesus, olha a região.
não é de uma vez só. Agora a gente vai começar a pesar aos poucos. Lembra que o ataque era no 2? Todo mundo vai ter a sensação de que vai explodir. Só que não vai explodir, ó. Vai explodir depois, ó. Essa enganada de não estourar onde era para estourar, estourar depois, por exemplo, é uma ferramenta de arranjo que justamente causa isso, assim. Depois, ou seja, tudo isso são sensações que é difícil eu ficar explicando demais, assim, tecnicamente, mas é sensação. Eu uso um termo com eles que é engraçado. A gente se entende, mas é como se você estivesse enchendo o peito de ar, sabe? Você está enchendo, aí você está enchendo mais, aí você acha que vai, mas não vai, aí vai depois. Aí você dá aquela respirada. É mais ou menos isso. Só que isso de uma forma positiva, claro, levando a igreja cada vez mais em adoração. Ou seja, essa sensibilidade musical você desenvolve com prática dessa forma, mas ao mesmo tempo entendendo tudo isso que a gente falou, esses elementos, como que cada coisa vai preenchendo. Então, irmão querido instrumentista, não fique querendo tocar o tempo todo. Saiba o momento de tocar. Tem momento que não é para tocar. Lembra que a gente fez a dinâmica, todo mundo tocando o tempo todo, a loucura? Agora, por exemplo, vamos fazer de novo esse espontâneo. Tenta observar especificamente cada instrumento, o que ele está fazendo. O guitarrista solano, o guitarrista fazendo um acorde mais cheio, o que ele está fazendo? Tenta observar esses pontos, tá? Melhor, vamos fazer um negócio aqui, uma dinâmica, igual ontem. Vamos adorar junto? Vamos cantar? Olha lá. Todo mundo aqui canta, vamos lá. A glória. Mais alto por quê? Sentiram vontade que tinha que acompanhar. A guitarra nem estava tocando, vai tocar agora. Perceberam? Então essa dinâmica a gente vai desenvolvendo isso tocando junto. Certo? Estou com vocês. Quer abrir para... não sei.
2? Tá. A gente já está chegando no final, até porque tem o culto já. Mas eu queria abrir para perguntas, dúvidas que vocês tenham relacionadas a tudo isso que a gente falou, né? Direção musical, tecnologia, sensibilidade, dinâmica de banda, enfim. Aberto. Vamos abrir 2 perguntas, não é isso? 2 perguntas e aí a gente encerra. Quem tem alguma pergunta? Nossa, foi ruim. Ninguém tem pergunta. Eu tenho uma. Vai lá. Qual que não é a função do diretor musical? Ótimo. Vamos lá. O que não é função do diretor musical? Principalmente, ficar falando nota para os outros no talkback. Ele serve, claro, como um suporte em momentos de espontâneo, como a gente estava fazendo aqui, igual ontem. Como a gente já toca junto, a gente já sabe o repertório, eu não preciso ficar falando quase nada para eles, né? Mas nesse momento, por exemplo, eu falei, vamos fazer assim, sim, assado. Ou teve um momento ontem também, na hora que a gente fez a morte venceste, a gente tem a harmonia da música normal. Em dado momento eu falei, cara, vamos mudar essa harmonia. Eu falei a harmonia para eles, mas foi uma vez só. Na primeira rodada. Na segunda rodada, todo mundo já sabia o que fazer. Por quê? É momento de improviso, eu não vou ficar lá. Não vou ficar falando nota, gesticulando, né? Então a gente fala. Mas, assim, as notas da música, do repertório, o diretor não é ele não é o salva-vida, gente. Diretor musical não é para salvar a vida de ninguém, não é, entendeu? Não é muleta, vamos dizer assim, para ficar falando, eu não vou tirar a música não, porque ele vai me falar as notas. Esqueça isso, por favor, em nome de Jesus. Faça o seu trabalho em casa, tire as músicas, ensaie. Lá na igreja a gente não tem a dinâmica de ter ensaio para os cultos regulares. Como que a gente faz então? A gente tem um sistema, o Planning Center, onde o ministro coloca o repertório lá, e lá nesse sistema já tem todo o material que os músicos precisam para tirar a música. Então a cifra oficial está lá, o link está lá, então cada um faz o seu dever de casa. Chega, a gente passa a música, e eu não preciso ficar falando nota para ninguém. Eventualmente, se algum irmão não conseguiu fazer, por qualquer motivo que seja, aí a gente dá um help, mas não é função do diretor ficar falando nota em talkback, tá? Acho que esse é o ponto mais crucial, assim. Tem outras coisas que não são função do diretor, né? Mas esse é um ponto bem sensível, assim. Eu só fazer um comentário, assim, que fizemos uma analogia com o maestro, né? Eu tinha pensado nisso. Mas o maestro não está com o instrumento na mão, ele está só com a batuta. E eu vejo assim, a importância do diretor, né, estar junto com a banda. Sim. Existe diretor de fora, eu já até vi, assim, mas assim, eu acho que não tem a eficiência que precisa de alguém só de fora. Tipo, lá na cabine de som, editando essa dinâmica toda. É muito diferente, né? É diferente porque, às vezes, ele não está sentindo a música exatamente tocando ela, né? Mas é possível, assim. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a galera costuma fazer assim. Algumas igrejas têm um diretor fora, porque aí ele controla o VS também. Tipo, a banda fica realmente só para tocar e aí tem uma flexibilidade maior. Até porque, às vezes, tocar, controlar VS, da direção, você tem que meio que dividir a cabeça mesmo. Aí vai depender muito da dinâmica também, como que é o time, a banda, o formato mesmo do culto também, até, tudo isso influencia. É possível, mas vai depender da dinâmica de vocês, como que realmente a coisa vai funcionar, entendeu? Então, muito bacana, legal, gostei. Mas se o som não estiver bom, não adianta nada. Porque aqui nós temos 3 extensões, a matriz, expansão 1 e expansão 2. Se o som não estiver de acordo, vai tudo de água abaixo, ou não? Basicamente, sim.
E isso é muito importante. É um quesito técnico. Nosso amigo aqui, Tiago, está aqui, justamente porque... Por que a gente sempre anda com o técnico de som? Porque, por mais que aqui na igreja, por exemplo, tem o técnico de som de vocês, não é uma questão necessariamente de capacidade de fazer som, não é isso. É esse entrosamento. É como se eu pegasse um músico de vocês e botasse na nossa banda. Ele vai entrar assim, como é que vocês fazem? O técnico de som é a mesma coisa. Muita gente... mas é só botar lá a equalização, é só fazer isso, é só fazer... Não mesmo. Ainda mais com toda essa tecnologia, o Tiago sabe os momentos que tem cordas na música, ele sabe o momento que tem isso ou aquilo, então ele não faz o som e vai lá embaixo tomar água. Ele o tempo todo ele está fazendo o som e está aumentando um negocinho, que é o que a gente chama de automação, em tempo real. Abaixa a guitarra aqui, aumenta um pouquinho ali, faz isso agora tira aqui, dá mais ênfase ali. Então, ter o técnico de som alinhado é muito importante. E, é claro, além do técnico de som, o som, tecnicamente falando, é importante, né? Porque, senão, realmente, imagina você tocar com um fone de ouvido e uma chiadeira sem precedentes. Impossível. Eu não suporto, ninguém suporta uma chiadeira. Então, detalhes técnicos, claro, muito importante. Tá? Muito bom, cara. Eu estava com uma dúvida aqui também, mas era relacionado também, porque aqui a gente tem o violoncelo, que de vez em quando entra, vez ou outra, né? A gente sabe que instrumentos, principalmente instrumentos que são de melodia mesmo, né? São instrumentos assim, né? Que eles vão entrar e eles vão ter aquele momento, depois vão sair. E é um pouco diferente, né, a gente vê isso nesse contexto. Né? Talvez a gente vê isso mais em igreja tradicional. E eu achei isso muito bacana, né, trazer isso. E eu queria te perguntar quais foram talvez os detalhes que você teve que se atentar, né? Porque agora você tem um instrumento bem diferente. E se a gente também vê até possibilidade futura para a entrada de outros instrumentos, assim, no geral, na música de igreja mesmo, hoje. Porque, às vezes, né, eu tenho... né, contato com outras pessoas que tocam instrumentos assim. Eu toco flauta transversal. Aí eu falei assim, cara, é um pouco difícil, né? Mas a gente vê que há um espaço, e pouco a pouco é possível isso. E aí eu queria te perguntar sobre essa possibilidade e como ficar atento a esses detalhes, sabe? Perfeito. Vamos falar do nosso contexto. Acho que o principal é entender essa dinâmica de banda que eu falei. Então, por exemplo, toda vez que a Ana vai tocar o cello, pode reparar que eu tiro a mão de ficar fazendo melodia, o Micael pode fazer uma melodia ou outra, mas meio que complementar com arranjo, não de ela ficar solando e ele solando junto. Mas às vezes tem uma melodia que a gente chama de ponta, né? Tipo... Faz isso aí pra gente. Ou seja, ele está solando também, mas contidamente. Então, essa questão é a primeira coisa. Então, para você inserir outros elementos, esse é o primeiro princípio, mas o segundo realmente tem alguns instrumentos com uma dificuldade maior, às vezes, de você implementar dentro desse contexto do worship, que é rock, né? O worship basicamente é um rock mais leve, um pop. Só que, assim, ao mesmo tempo, se você for corajoso, talvez, vamos dizer assim, dá para implementar muita coisa. Dá. Por quê? Muitos dos timbres que a gente usa, inclusive de teclado, são derivações de instrumentos, às vezes, de sopro, de cordas, só que, assim, todo modificado, com drives, efeitos e por aí vai. Então, dá para implementar, mas tem que ter esse tato musical, porque não é só colocar, imagina um trio de metais e coloca no meio do caminho aqui. É complicado. Mas, se você fizer alguns experimentos... Eu, por exemplo, particularmente, sou doido para ter metais. Só que aí envolve muitas coisas, porque metal é um instrumento muito sensível. Ou o cara toca muito ou não toca. É bem assim mesmo. Semelhança de um cello, por exemplo. Ou toca muito bem ou não toca. Porque a afinação é difícil. Tudo é difícil assim, nesses instrumentos. Então, essa sensibilidade é importante.